Hello everyone, está começando mais um resumo, porém antes de começar deixa o like, compartilha e comenta para ajudar no crescimento do canal. Obrigado quem tem acompanhado meu trabalho até aqui, valeu mesmo pelo apoio. Vou deixar de enrolação, valeu pessoal, bom vídeo. Dá like, dá like! É sério, dá like, por favor. Anteriormente, após Lee Kang-yak revelar a Yeon sobre o mestre dele, o protagonista pergunta se ele realmente conhece Dugu. Então, Lee revela a Yeon que sabe sobre ele ser o sucessor da escola do Relâmpago Celestial. Lee conta que conheceu Dugu quando uniram forças para resgatar o grande monge da nuvem perpétua. Yeon se recorda de que seu mestre mencionou ter recebido a pílula do ciclo menor desse monge, e passa a se questionar sobre quem realmente é seu mestre. Lee explica que Dugu vagou pelas planícies centrais em busca de um discípulo e, por fim, encontrou um verdadeiro monstro digno de ser seu sucessor. O protagonista pergunta se a luta terminou, e Lee confirma, dizendo que ele venceu e ainda o elogia. Yeon comenta que, se estivesse com sua espada da Dao, o resultado teria sido diferente, o que faz Lee rir e perguntar se aquilo é uma forma de consolá-lo. Em seguida, Lee o convida para irem a outro local. Já no novo local, Lee conta a Yeon que, sempre que sua neta se expõe ao sol, ela entra em crise. Yeon logo percebe que isso é causado pela possessão da alma, resultado de uma concentração excessiva no aprendizado de uma arte marcial com constituição corporal e, um pouco apreensivo, Lee pergunta novamente a Yeon se ele realmente pode curá-la, já que, há pouco tempo, nem sabia dos sintomas. Yeon retruca, perguntando como poderia saber de algo que ainda não tinha visto. Lee explica que um membro da seita demoníaca que o visitou já sabia sobre os sintomas. O protagonista responde que isso é natural, pois aquele homem veio tratar a doença por ordem de quem a causou. Nesse momento, Lee pega o livro de arte marcial usado por sua neta e o entrega a Yeon, que reconhece ser o mesmo manual da arte da flor de gelo de sua vida passada. Após lê-lo, Yeon pergunta por que Lee permitiu que sua neta aprendesse uma arte marcial desconhecida e tão perigosa. Lee responde que apenas quis apoiar o sonho dela, que desejava se tornar uma mestra linda e poderosa como a Imperatriz do Mar do Norte. Yeon se levanta e o questiona novamente sobre o motivo de deixá-la aprender algo tão arriscado apenas por isso. Lee explica que se preparou, dando à neta a pílula interna da carpa de fogo de 10.000 anos para lidar com os efeitos colaterais. Yeon recorda que essa pílula é equivalente em nível à pílula do ciclo menor, contendo uma poderosa energia Yang capaz de neutralizar os efeitos da arte da flor de gelo. Ao ouvir isso e analisar a situação enquanto guarda o livro, o protagonista diz que iniciará o tratamento. Lee acena em sinal de concordância. Algum tempo depois, já do lado de fora, Lee pergunta a Yeon como foi o tratamento. Yeon responde que tudo correu bem, explicando que apenas deu algumas instruções à garota, por isso, não poderia chamar aquilo de tratamento. Ele a elogia, dizendo que ela é brilhante, enquanto ergue uma barreira de Ki. Lee, irritado, comenta que o tratamento da seita demoníaca consistia em ajustar pessoalmente a energia do paciente. Após erguer a barreira, Yeon avisa que o visitará regularmente para continuar o tratamento e afirma que a neta de Lee estará de pé e com saúde em um mês. Feliz com a notícia, Lee agradece ao protagonista. Yeon, apontando para o chão rachado, diz que não está fazendo aquilo de graça e que Lee terá de pagar o preço por tê-lo rejeitado quando estendeu a mão para ajudá-lo. Sem graça, Lee pede desculpas, e o protagonista sorri, satisfeito com o rumo das coisas. Antes de ir embora, ele acrescenta que ninguém pode saber que está tratando a garota. Lee pergunta qual é o motivo disso, e o protagonista responde que a arte da flor de gelo é um dos 5 livros de artes marciais escritos pelo demônio celestial, acrescentando que já tratou 3 pessoas vítimas de possessão de alma causada por esses livros. Lee questiona se o plano dele é manter o demônio celestial no escuro até conseguir salvar as outras 2 pessoas. Yeon confirma e, curioso, pergunta a Lee qual era a aparência do membro da seita demoníaca que veio tratar sua neta. Intrigado, Lee pergunta o motivo da pergunta, e Yeon revela que os únicos capazes de curar uma possessão de alma causada pelos 5 livros são o próprio demônio celestial e seus 4 discípulos. Ao ouvir isso, Lee fica ainda mais curioso e pergunta como Yeon consegue tratar as possessões de alma. O protagonista, sorrindo, diz que é uma exceção. Lee, desconfiado, comenta que a resposta dele é vaga. Hahaha, também achei. Yeon pede para mudar de assunto. Ele então pergunta novamente sobre as características do membro da seita demoníaca. Lee explica que não conseguiu ver muitos detalhes, pois o homem usava um manto cinza e uma máscara branca cobrindo o rosto. Yeon conclui que eles se esconderam bem. Pensando mais um pouco, Lee lembra que, ao tirar a luva para tratar a garota,
O homem tinha uma tatuagem de cobra nas costas da mão. Quando ia continuar, Yon o interrompe dizendo que já é o bastante. Em outro local, Yon revela a Dan que o discípulo do demônio celestial está na cidade, deixando-o surpreso. O protagonista acrescenta que planeja capturar esse discípulo assim que descobrir sua localização. Ele toca os ombros de Dan e revela que o discípulo é um artista marcial no estágio convergente, por isso não poderá enfrentá-lo sozinho e precisará da ajuda do gênio das técnicas de formação. Animado, Dan diz que não pode recusar um pedido de ajuda desses. Eles começam a se preparar, fazendo um retrato do rosto do discípulo. Ao finalizar, Dan pergunta se ficou bom, e Yon responde que está perfeito. Observando o desenho, Yon afirma que aquele é realmente o discípulo do demônio celestial, conhecido como aquele que desafia a morte, o soberano da morte reversa. Acho que esse cara vai dar trabalho para o protagonista. Em outro local, Ryo informa ao protagonista que o soberano do contra-ataque está em uma vila do distrito de Jeju, e diz estar surpresa por ele se esconder em uma área populosa. Yon responde que esse é um dos motivos pelos quais o chamam de aquele que desafia a morte. O protagonista explica que, por causa do título, muitos acham que ele participou de diversas batalhas, mas, na verdade, nunca esteve na linha de frente, sempre permanecendo sozinho em áreas seguras. Ele revela que esse homem possui uma enorme obsessão por sobrevivência e escapou de várias tentativas de assassinato até alcançar o estágio convergente. Percebendo que Yon está pensativo, Ryon pergunta quando o plano será executado. Yon responde que será em 15 dias e afirma que prepararão uma armadilha para capturá-lo. Passados os 15 dias, em um local determinado, Yon explica que estão tentando capturar um especialista do estágio convergente, um mestre em evasão, e alerta que precisam levá-lo o mais longe possível da área residencial. Então, Yon libera sua intenção assassina, alertando seu terceiro irmão mais velho. Este percebe a energia hostil, entra em alerta e, ao se virar para onde Yon está, nota que várias pessoas o encaram. Rapidamente, ele foge do local. O protagonista então declara que a caçada começou. A perseguição se inicia, e o grupo do soberano do contra-ataque ataca o grupo de Yon, enquanto o soberano foge para dificultar a procura com outro aliado. Yon avisa que deixará os 3 inimigos que se aproximam para seus companheiros, pedindo que tomem cuidado, pois são guerreiros habilidosos. Logo em seguida, ele parte atrás do soberano do contra-ataque. Ao se aproximar, Yon se prepara e desfere o ataque 20ª fase, queda da lua, atingindo em cheio um dos homens. A outra pessoa, preparando-se para atacar, assume posição. O protagonista percebe que agora a possibilidade de o homem à sua frente ser o soberano do contra-ataque é maior. Todavia, este é um mestre em evasão. Yon raciocina que, se o verdadeiro soberano do contra-ataque estiver entre os outros 3, seus companheiros podem estar em perigo. Pensando nisso, ele lança uma isca, chamando o homem à sua frente de terceiro discípulo do líder da seita demoníaca, o soberano do contra-ataque, deixando-o surpreso. O homem afirma estar impressionado por Yon ter descoberto sua identidade e admite que subestimou a inteligência da União Murim. Ao ouvir isso, Yon percebe que seguiu a pessoa errada, pois o verdadeiro soberano do contra-ataque jamais confirmaria sua identidade com tanta facilidade. Decidido a encerrar a luta rapidamente para voltar e ajudar seus aliados, Yon avança com força total. Uma intensa batalha se inicia, e o protagonista consegue derrotar o oponente. Após o combate, ele nota que o corpo do inimigo desapareceu e então percebe que aquele era o verdadeiro soberano do contra-ataque. Rapidamente, Yon parte em perseguição. Do outro lado, o soberano do contra-ataque corre tentando escapar e se surpreende com a habilidade do jovem que o persegue, considerando sua pouca idade. Ele se pergunta se já viu alguém assim entre os membros da União Murim. Enquanto pensa nisso, percebe que Yon já o alcançou. O protagonista lança um golpe na direção do inimigo, mas este consegue repelir facilmente. O soberano age rapidamente, pensando que precisa fugir antes que caia no emboscada da União Murim, e assovia para chamar seus subordinados. Yon se surpreende ao ver o quão meticuloso ele é, a ponto de esconder homens em sua rota de fuga. Nesse instante, uma bomba de fumaça é lançada. Ao atravessar a fumaça, Yon percebe que o soberano se misturou entre seus subordinados. Os 3 inimigos saltam em direções diferentes. Já em fuga, o soberano do contra-ataque acredita ter escapado, pois não sente mais a presença do perseguidor. Confiante, diz a si mesmo que sobreviveu a várias tentativas de assassinato e que, mesmo que a União use a rede do céu e da terra, jamais o capturará.
Entretanto, ele logo percebe algo estranho. Olha ao redor e nota que já passou por aquele local antes. Nesse momento, Yon surge atrás dele e pergunta se está confuso. Em seguida, explica que foi trabalhoso preparar tudo aquilo e acrescenta, revelando o rosto à medida que diz por isso, espero que você goste. Em seus pensamentos, o protagonista sabe que o soberano do contra-ataque está se perguntando como ele descobriu o caminho que tomaria e preparou uma armadilha ilusória. Yon, sorrindo, comenta que não tinha como prever qual rota ele seguiria, por isso preparou a mesma armadilha em todos os caminhos. Dessa forma, o protagonista revela que aquela técnica de formação pertence a Xion Qi-ja, e que, por causa disso, não há saída. Ele ainda explica que, se o inimigo quiser escapar da formação, precisará derrotá-lo e destruir o núcleo dela. O soberano do contra-ataque então pergunta como Yon descobriu que ele era o verdadeiro. O protagonista revela que, durante o ataque, lançou o aroma de perseguição do Mil-Ri do clã Tang, sendo que 1 Ri equivale a 0,39 km, totalizando 390 km de alcance. Ao ouvir o nome do clã Tang, o soberano do contra-ataque entra em alerta. Yon, no entanto, diz que agora já é tarde demais. Nesse momento, ele pega uma pílula de antídoto e a ingere de propósito, apenas para deixar o inimigo ainda mais preocupado, fazendo-o pensar que foi atingido por um veneno mortal. Então, Yon pergunta se o soberano do contra-ataque não acha melhor desistir. O oponente, impressionado, admite que não esperava que alguém o levasse ao limite. Preparando-se para atacar, pergunta se Yon realmente acredita que poderá derrotá-lo apenas com veneno e técnicas de formação. O protagonista, ao sacar sua espada, percebe que, mesmo envenenado, o soberano do contra-ataque ainda é um adversário formidável, pois está no estágio convergente. Yon também reconhece que nunca havia lutado contra ele em sua vida anterior e que, se cometer qualquer erro, certamente morrerá. Enquanto pensa nisso, percebe algo e desvia de um ataque repentino do inimigo. O soberano do contra-ataque avança rapidamente, sem dar tempo para Yon raciocinar, mas o protagonista reage com agilidade e consegue escapar. Aproveitando a abertura, Yon surge atrás dele, canaliza sua habilidade de raio na espada e desfere a técnica 12ª fase, lua dançante na direção do inimigo. Entretanto, o soberano do contra-ataque consegue se defender, repelindo o golpe. Yon avança novamente, percebendo que precisa encurtar a distância por causa do tipo de arma que o adversário utiliza. Ele desfere um novo golpe, mas o soberano se esquiva com precisão. Logo após desviar, o soberano do contra-ataque contra-ataca com um soco, e Yon responde com outro. O impacto provoca uma forte explosão, forçando ambos a recuar. Yon então o provoca, dizendo que ele parece estar surpreso por ter seu trunfo bloqueado. Enquanto sorri, o protagonista pensa que o soberano do contra-ataque realmente deve estar chocado, pois jamais imaginaria que alguém soubesse tanto sobre suas técnicas. O inimigo retruca dizendo que não entende como Yon descobriu tanto sobre suas artes marciais, mas afirma que isso não mudará nada, lançando um poderoso contra-ataque. Yon usa sua espada para repelir o golpe, mas percebe algo estranho, a força contida no ataque o lança violentamente para longe, fazendo-o colidir contra uma pedra próxima. Sem lhe dar tempo para se recompor, o soberano do contra-ataque avança e desfere outro golpe, porém Yon consegue desviar por pouco. Mesmo ferido, ele percebe que, se a luta continuar, nesse ritmo, seu corpo ficará completamente destruído antes que o veneno faça efeito no inimigo. Então percebe que precisa encerrar a luta antes que algo pior aconteça, avançando na direção do soberano do contra-ataque. Este lança um golpe contra o protagonista, conseguindo desarmá-lo. O soberano, sorrindo diante da situação, pergunta a Yon se ele realmente acreditou que poderia vencê-lo. Em seguida, desfere um golpe fatal em direção ao protagonista, pensando tê-lo derrotado. No entanto, ele percebe que há algo errado. Nesse exato momento, o protagonista surge atrás dele, tocando sua cintura e usando a arte marcial do raio branco, fazendo com que relâmpagos penetrem o corpo do soberano do contra-ataque, deixando-o em estado crítico. O protagonista afirma que, caso o soberano do contra-ataque não tivesse sido envenenado, não cairia em um truque tão simples. Yon comenta que o veneno, aliado às técnicas de formação e à ansiedade de não saber quando seus aliados apareceriam, criou uma brecha que lhe deu a oportunidade necessária. Em seguida, ele avisa o soberano de que a luta acabou, lembrando de que, caso não destrua o núcleo ou derrote a técnica de formação, esta não será desfeita. O soberano do contra-ataque, ao ouvir isso, prepara-se para atacar, avançando na direção de Yon e dizendo que tudo o que precisa fazer é explodir o inimigo junto com a formação.
Ele então prepara um ataque avassalador. Yeon se pergunta se o soberano está usando o que lhe resta de força para desferir o golpe, mas percebe que, se conseguir evitá-lo, poderá sair vivo, embora perca o inimigo de vista. Decidido a não desperdiçar a chance, Yeon se prepara para contra-atacar. Nesse momento, o soberano lança seu golpe explosivo na direção do protagonista. Yeon, por sua vez, prepara sua técnica lua assassina contra o ataque. O soberano grita, perguntando se ele realmente acha que pode bloquear seu golpe. Os dois poderes colidem, causando uma grande explosão. Após o impacto, ambos tentam se recompor. O soberano, rindo, diz ao protagonista que ele é um louco, pois além de enfrentar o ataque diretamente, ainda conseguiu cortar seu braço. Ha ha ha! Esse é o futuro espadachim mais forte das planícies centrais. O protagonista analisa a situação e percebe que, por causa do ataque do raio branco anterior, o soberano deve estar com todos os seus órgãos internos danificados. Também nota que, se não estivesse usando a roupa de seda celestial, estaria em perigo. Yeon diz ao soberano que ele não será capaz de remover o restante do veneno com o pouco que lhe resta. O soberano responde que, mesmo que morra, ainda assim levará sua cabeça. Nesse instante, ele começa a cuspir sangue. O protagonista o provoca, dizendo que o todo-poderoso soberano do contra-ataque apostaria a própria vida apenas para matá-lo, algo que nem ele mesmo acreditaria. Yeon revela que o inimigo certamente está apenas tentando ganhar tempo para fugir. Confuso, o soberano pergunta quem Yeon realmente é para tê-lo levado a tal ponto. O protagonista devolve a pergunta, indagando se isso mudaria algo caso contasse. Irritado com a resposta, o soberano pensa rapidamente e avança, desferindo um golpe que Yeon consegue defender. Em seguida, o inimigo desaparece. Yeon entra em alerta, tentando descobrir para onde ele foi. De repente, o soberano emerge do solo sob o protagonista, mas Yeon o surpreende dizendo, por baixo, como eu esperava. O inimigo fica chocado, e o protagonista aproveita a brecha para golpear, cortando-lhe outro braço. O soberano recua rapidamente e pergunta como Yeon sabia. O protagonista então revela que já imaginava que ele usaria a arte de infiltração terrestre. Em seus pensamentos, o protagonista relembra que seu segundo irmão, o soberano da chacina, havia revelado que o terceiro irmão é um covarde que se esconde na terra como uma toupeira para sobreviver. Yeon reconhece que, se não tivesse se lembrado da conversa com seu antigo irmão mais velho, teria perdido ao menos uma perna. Apontando sua espada para o soberano do contra-ataque, o protagonista diz que irão parar por agora, chamando de irmão sênior. Este, confuso, não entende. Yeon explica que não tem nada contra ele, já que quase não se falaram. O soberano pergunta o que ele está falando à medida que Yeon se prepara para atacar. O protagonista responde que aquilo é para garantir uma aposentadoria confortável e pede que ele tente entender. O soberano pergunta novamente do que ele está falando, mas, nesse instante, tem a cabeça cortada pelo protagonista. Yeon, olhando para a cabeça decapitada de seu antigo irmão mais velho, murmura que é melhor que não se encontre na próxima vida, chamando-o mais uma vez de irmão sênior. Em outro local, o protagonista se encontra com um ancião espada de corte rápido. Yeon diz que tem uma proposta a fazer. O ancião pergunta qual é a oferta. Yeon revela que derrotou uma figura importante recentemente. O ancião, curioso, pergunta de quem ele está falando. O protagonista então revela que venceu o terceiro discípulo do demônio celestial, o soberano do contra-ataque, deixando o ancião extremamente surpreso. Ainda incrédulo, o ancião pergunta como ele conseguiu tal feito, já que o oponente certamente era um mestre no estágio Zenith. Yeon explica que só foi possível graças ao uso de veneno e à ajuda de um companheiro especialista em técnicas de formação. O ancião reconhece que ele realizou algo grandioso, mas questiona se há provas. Nesse momento, o protagonista mostra-lhe uma caixa, dizendo que dentro dela está a cabeça do soberano do contra-ataque, e afirma que seus companheiros podem confirmar o ocorrido. O ancião diz que acredita nele, mas que isso não será o suficiente para convencer os outros. O protagonista então explica que é justamente por isso que precisa da ajuda dele. Yeon propõe que contém uma história, a de que o discípulo do demônio celestial invadiu a cidade de Una, onde ocorrerá o grande torneio, mas que um plano elaborado pelo ancião da União e por um jovem artista marcial promissor resultou na derrota do inimigo. Então, Yeon pergunta se o ancião não gostaria de dividir essa glória com ele. Em seus pensamentos, o protagonista conclui que, ao dividir a conquista com o ancião, receberá recompensas ainda maiores do que teria caso realizasse o feito sozinho, como um artista marcial desconhecido. O ancião fica em silêncio por um momento, refletindo, e então pergunta ao protagonista o que ele quer em troca.
Yeon responde que, no futuro, quando se juntar à União, deseja ser oficialmente reconhecido e recompensado pela vitória sobre o soberano do contra-ataque. O ancião, enquanto serve a bebida, comenta que está sempre em dívida com Yeon, mesmo sendo sênior. Yeon, para confortá-lo, diz que é grato pela confiança e ajuda dele. Após o protagonista falar, o ancião pergunta se ele aceita mais um copo, sorrindo gentilmente. Yeon responde que estará sob seus cuidados. Assim, o nosso protagonista conseguiu fisgar um peixão. Em outro local, artistas marciais se preparam para entrar no torneio marcial do Dragão Fênix. Yeon e o monge Xion também se posicionam para adentrar o recinto. Entretanto, Yeon segue em outra direção. O monge Xion o chama, tentando alertá-lo, mas Yeon continua e vai até outro setor, relembrando que subornou o ancião espada de corte rápido. Ele então pega sua carta de recomendação para entregar ao examinador. Nesse momento, alguém à sua frente o chama, perguntando se ele é Yeon Solvon. Ao olhar, Yeon percebe que é a guerreira Yeon. Ela o cumprimenta dizendo que faz muito tempo. O protagonista responde que nunca imaginou encontrá-la ali e pergunta como ela tem passado. Yeon conta que, após sair do clã Majan, ficou vagando por um tempo, mas lembrou-se do conselho dele e fez o exame de admissão, conseguindo entrar para a União. O protagonista fica satisfeito ao saber disso, pois agora tem um contato dentro da União Murim. Ele pergunta se ela é membro do time Lotus, e ela confirma, dizendo que teve sorte por ter suas habilidades administrativas reconhecidas, por isso, agora é responsável pelo processo de inscrição. Um monge Xion intervém, perguntando quem é a adorável senhora à sua frente. Yeon fica sem jeito e diz que está muito além da idade para ser chamada de senhora. O monge se desculpa, dizendo que ela está deslumbrante. O protagonista, observando a cena, fica um pouco enojado e questiona como o monge pode se chamar de mestre. Cara de pau! A guerreira Yeon elogia o monge, dizendo que Yeon conseguiu um bom amigo, acrescentando que, quando ele era criança, costumava ficar sozinho, e por isso está feliz por vê-lo acompanhado. Os dois se encaram por um instante, confusos com o termo amigos, e acabam discutindo. O protagonista afirma que ele não é seu amigo. Parecia que essa rixa já havia sido resolvida. Enquanto os dois se encaram, outras pessoas chegam, gritando e perguntando se ela não vai aceitar suas inscrições. Yeon rapidamente se despede do protagonista e do monge e vai atender os outros. Nesse momento, um guerreiro se aproxima e se apresenta como Chanlin, discípulo principal da seita de Ankang. O protagonista também se apresenta, dizendo que veio da seita do Dragão Amarelo de Sancheon. Chanlin, ao ouvir isso, diz nunca ter ouvido falar dessa seita e aponta para outra fila, afirmando que Yeon pertence àquela, pois o local em que está é exclusivo para candidatos selecionados. O protagonista se irrita ao ouvir aquilo, mas o monge Xion intervém dizendo que ele também está apresentando a inscrição no mesmo local para furar a fila. Chanlin, ao perceber o brasão na roupa do monge, muda de tom. O monge Xion se apresenta como discípulo principal do Monte Hua. Ao ouvir isso, Chanlin responde que ele, melhor do que ninguém, deve saber que aquele local é um privilégio para pessoas influentes por causa do prestígio de suas seitas. O monge Xion, ao escutar o que Chanlin disse, fica irritado, afirmando que aquilo não é justo. O protagonista, ao ver o monge irritado, começa a rir, pensando que Xion finalmente encontrou alguém parecido com ele. Nesse momento, o monge se vira e pergunta ao protagonista por que ele está rindo naquela situação, enquanto Chanlin observa sem entender. Ignorando a confusão, o monge chama o protagonista para ir embora, dizendo que não vale a pena escutar tanta bobagem de um artista marcial arrogante. Chanlin retruca, dizendo que o monge também está se aproveitando de privilégios. Xion fica ainda mais irritado e explica que tudo não passa de um mal-entendido, pois a carta de recomendação não é dele, mas sim do protagonista. Mesmo assim, Chanlin insiste e se volta para Yeon, afirmando que ele parece ser muito íntimo de alguém no balcão de inscrições, e por isso, deve ter conseguido a carta por meios ilegais. O monge, cada vez mais furioso, insiste para irem embora, mas Chanlin volta a intervir, dizendo que não pode deixá-los sair, pois é necessário corrigir o erro cometido. Ao ouvir isso, Xion libera seu ki e se prepara para lutar, dizendo que já escutou besteiras demais. Chanlin também assume posição de combate, afirmando que não pode tolerar um mestre que defende transgressores. Antes que os dois comecem a luta, o protagonista pergunta o que exatamente ele pretende corrigir. Chanlin explica que, como Yeon tentou se beneficiar da União Murim por meios desonestos, exige que ele pague 100 moedas de ouro como compensação. Fingindo-se de desentendido, Yeon pergunta o que aconteceria caso ele não tivesse as 100 moedas. O guerreiro, com um sorriso malicioso,
responde que, nesse caso, ele poderia entregar sua espada como garantia até quitar a dívida. O protagonista, ao ouvir isso, percebe que esse era o plano desde o início. Cruzando os braços, pergunta o que aconteceria se simplesmente se recusasse a fazer isso. O artista marcial responde que não pode ignorar uma transgressão. Yon, provocando, diz para ele vir pegar a espada pessoalmente. Chang-Yin pergunta se ele não sabe que os participantes não podem se envolver em disputas pessoais durante o torneio. Nesse momento, o monge Xion intervém e propõe uma aposta. Os dois ficam intrigados, perguntando que tipo de aposta seria essa. Xion, percebendo que chamou a atenção deles, pensa consigo mesmo se Yon gostará do banquete que ele preparou. O monge então explica que aquele que alcançar a pontuação mais alta no torneio será declarado vencedor. O protagonista fica pensativo, enquanto o jovem mestre considera a proposta absurda. Yon, após refletir por um instante, entende a intenção do monge e diz que aceitará o banquete que ele preparou. Assim, concorda com a aposta e pergunta ao jovem mestre o que ele colocará em jogo, já que ele próprio apostará sua espada. O jovem mestre responde que não deveria apostar nada, pois não pode ignorar a má conduta de Yon. O protagonista retruca, dizendo que ignorar uma má conduta que ele sequer cometeu não é uma aposta justa. O jovem mestre despreza, dizendo que é apenas uma simples espada. Yon, com um leve sorriso, responde que pensou que ele tivesse olhos capazes de reconhecer um verdadeiro tesouro, mas vê que estava enganado. Assim, declara que a espada que está com ele se chama Damro, forjada pelo renomado ferreiro mundialmente conhecido, Gu. Então diz que, caso ele deseje essa espada, deve apostar algo de valor equivalente. O jovem mestre fica irritado, enquanto seus companheiros ficam estupefatos com o que acabaram de ouvir. O monge Xion intervém, jurando em nome de sua seita que tudo isso é verdade. O jovem mestre, por um momento, fica em silêncio. Nesse instante, o protagonista aproveita a oportunidade, dizendo que ele não tem nada de valor equivalente para oferecer e que seria melhor desistir da aposta. Usando uma habilidade para falar apenas com o protagonista, o jovem mestre pede um momento a sós. Yon, sem entender, ouve o jovem mestre revelar que o que está prestes a dizer é confidencial e deve ser mantido em segredo. Yon, não se importando muito, concorda. Então o jovem mestre revela que possui uma pílula concedida pelo ancião de seu grupo, dizendo que ela é de raridade imensa, e a propõe como aposta. O protagonista, ao escutar isso, responde que, mesmo que ele queira a espada, não pode considerar uma pílula que apenas o grupo dele valoriza como algo equivalente em uma aposta. Yon percebe que o jovem mestre está bastante confiante em suas chances de vitória. Para lhe dar uma lição, aceita a aposta. O jovem mestre, então, diz que se encontrarão no torneio e vai embora confiante. O monge vai até o protagonista, perguntando se ele estava se comunicando em silêncio, e acrescenta que, pela forma da conversa, o jovem mestre deve ter apostado um tesouro incrivelmente valioso. Yon confirma, mas indaga o monge sobre o motivo de ele estar tão animado com a aposta, percebendo o sorriso alegre em seu rosto. Ha ha ha! O monge Xion deve estar feliz por ter feito algo útil para o protagonista. Em outro local, em um porão bem escondido, um leilão tem início. O protagonista, refletindo consigo mesmo, pensa que precisa de uma pílula para ajudá-lo a repor sua energia. O leilão começa, e o leiloeiro anuncia que o item apresentado não é algo que se vê todos os dias, uma espada forjada pelo mestre da espada negra, deixando todos surpresos. Ele declara que o lance inicial será de 50 moedas de ouro. Logo, começam os lances. Um oferece 54, outro 67, e outro 74 moedas de ouro. Quando o leiloeiro está prestes a encerrar em 74, o protagonista oferece 100 moedas de ouro, deixando todos surpresos. Antes de finalizar, o leiloeiro pergunta se alguém dará mais. Como ninguém se manifesta, ele encerra o lance, declarando que o indivíduo com a máscara de raposa é o vencedor. Jia Rion usa uma habilidade para se comunicar com o protagonista, dizendo que 100 moedas de ouro é um valor um pouco exagerado. Yon responde que isso é apenas troco para ele. Ela comenta que ele deve ser muito rico. Eu não vou acabar presa, sabe porque eu sou rica! Eu sou rica! Hahaha. Aposto que o protagonista só fez isso por causa do jovem mestre Chang-Yin. Ele ri e diz que dará a espada para ela a chamando de Lady. Ela, desconfiada, pergunta o que ele está tramando, pois o Yon Solvon que ela conhece não daria nada sem esperar algo em troca. Surpreendendo-a, ele responde que é um presente de despedida. Ao ouvir isso, ela pergunta como ele sabia.
Yeon explica que percebeu que ela parecia inquieta ultimamente, e por isso concluiu que a sociedade deve estar convocando-a de volta. Yeon confirma, dizendo que os membros da sociedade precisam se reunir para decidir o próximo líder, e pergunta se aconteceu alguma coisa à medida que o leilão continua. Yeon revela que a vitória do protagonista sobre o soberano do contra-ataque teve um papel muito significativo, por isso precisam decidir sobre o próximo líder antes que a guerra comece. Ele pergunta o que acontecerá caso ela perca a guerra. Ela responde que provavelmente será rebaixada, mas pede para que ele não se preocupe, pois não tem interesse em assumir o papel de próximo líder e que, assim, provavelmente continuará a cuidar dele. O protagonista, ao ouvir isso, pergunta se ela voltará depois de decidir sobre o próximo líder. Ela, de forma carinhosa, vira-se para ele e pergunta o porquê de ele estar fazendo essa pergunta, sugerindo se por acaso ele ficaria mais tranquilo caso ela voltasse. O protagonista ignora o comentário. Nesse exato momento, enquanto conversavam, o leiloeiro chama a atenção de todos, dizendo que o próximo item é incrivelmente raro. Revela que se um mestre do Murim consumir o item, sua energia será recuperada como se tivesse cultivado por 20 anos. Trata-se de um tônico de energia, e o lance inicial é de 150 moedas de ouro. Ao verem o tônico, alguns participantes oferecem 180, outros 200 moedas. Todavia, o protagonista, para garantir que ninguém dê um valor próximo, dá um lance de 500 moedas de ouro. O leiloeiro, ao ouvir, fica com a voz trêmula e, sem jeito, pergunta se há alguma outra oferta. Em outro local, já com um tônico em mãos, o protagonista reflete: o dinheiro é o melhor, pois agora possui um tônico capaz de assimilar e processar qualquer elixir que consumir daqui em diante. Ele ainda comenta que, depois de conseguir a pílula do grupo do jovem mestre Chen-Yin, ficará ainda mais forte. Enquanto pensa nisso, uma pessoa se aproxima, dizendo que ele parece estar tendo um bom dia. O protagonista rapidamente se vira, perguntando quem é. A pessoa pergunta se ele tem estado bem, e ele percebe que é Jae Gao-yi. Em outro local, os dois se sentam para conversar. Yi vai direto ao assunto e pergunta novamente, indagando se por acaso ele é o herói por trás da máscara de raposa, deixando-o surpreso. O protagonista tenta se fazer de desentendido, mas Yi explica que os indivíduos mascarados começaram suas atividades assim que ele e o monge Cheon desapareceram. O protagonista afirma que isso é apenas uma coincidência. E revela que uma testemunha relatou ter visto um suposto seguidor dos indivíduos mascarados praticando a técnica descrita do Monte Hua. Ela ainda diz que descobriram ferimentos de espada nos invasores que correspondem à técnica de esgrima do Monte Hua. Yeon comenta que a técnica do Monte Hua é bastante comum e que, se calcular o número de participantes, facilmente ultrapassará 1000 pessoas. E vai mais a fundo, dizendo que a arte da mecha número 36 foi a técnica usada para ferir os invasores. Ela conclui que é muito raro, até no Monte Hua, alguém capaz de empunhar a arte secreta do local. Por isso, conclui que, a não ser que seja o jovem mestre Xiongvou, o discípulo número 1 da técnica de espada da flor de ameixa, dificilmente seria possível. O protagonista relembra que disse ao monge para não utilizar essa técnica enquanto lutava contra os invasores, e afirma que não tem intenção de revelar a identidade dele para os outros e nem está buscando algo em troca. Ao revelar isso, apenas deseja confirmar os fatos. O protagonista percebe que ela está quase convencida de que ele é o homem por trás da máscara de raposa. Ele nota que ela está quase convencida. É impressão minha ou essa roupa do protagonista ficou muito estilosa? E ainda acrescenta que ele provavelmente está considerando revelar sua verdadeira identidade em breve. Yeon, ao escutar isso, fica ainda mais surpreso. Ela comenta que, se ele realmente quisesse ocultar sua identidade, teria escondido suas habilidades marciais. No entanto, ele tem exibido-as abertamente em todos os lugares, como se quisesse que as pessoas o reconhecessem. Assim, conclui que ele está tramando algo significativo e pergunta se está correta. O protagonista fica ainda mais surpreso e diz que ela consegue deduzir até esse ponto, comentando que não esperava menos de alguém descendente da família Jaegal. Ele admite que não estava preparado para que ela descobrisse sua identidade e muito menos seu segredo. Levantando-se e indo até um baú, diz que não tem mais motivo para negar, pega a máscara de raposa escondida nele e confirma que tudo é como ela disse, revelando que ele é a pessoa por trás da máscara. Ela, feliz, fala que sabia desde o começo. Colocando a máscara no baú, o protagonista afirma que essa não é sua natureza, permanecer derrotado. Em seguida, comenta que não esperava nada menos do dragão da terra, deixando Yi extremamente surpresa, enquanto ele revela passo a passo tudo desde o momento em que a conheceu. E, admirada, pergunta quem ele realmente é.
pois ele não apenas possui habilidades incríveis nas artes marciais, mas também é uma figura enigmática por trás da máscara. Além disso, ele possui conexões e informações valiosas. Ela explica que, embora não possa divulgar o motivo exato, suas ações foram realizadas em nome de seu irmão gêmeo, para que o título de Dragão da Terra lhe pertença legitimamente. Yeon comenta que não fará mais perguntas, reconhecendo que ambos têm razões para ocultar suas identidades. Ela rapidamente se levanta para ir embora, dizendo que tomou muito do tempo valioso dele. O protagonista responde que ela não precisa se preocupar com isso. Antes de partir, ela diz que veio ao local apenas para transmitir essa mensagem. Então, se vira e se curva, agradecendo por ter sido salva. O protagonista comenta que apenas cumpriu seu dever. Ela abre a porta e diz que o convidará, junto com seus companheiros, em data posterior para revelar sua verdadeira identidade. Após ela ir embora, o protagonista pensa consigo mesmo, dizendo que a salvou da última vez para acertar uma dívida com a família Jaegal e sorri, afirmando que certamente usará isso sabiamente. Em outro local, já começando o torneio, os competidores se agrupam. O instrutor explica que a primeira rodada do torneio de artes marciais do Dragão Fênix será uma corrida. Ao sinal dele, os participantes atravessarão o vale para alcançar a linha de chegada, pegar a bandeira e avançar. Ele acrescenta que apenas 1/3 dos competidores avançará para a próxima etapa. Um pouco decepcionado, Yeon fala que, de acordo com as regras do torneio, eles são obrigados a passar por todas as 3 rodadas. Verificando os seus rivais, ele nota que não vê o monge Xion no local, então provavelmente ele foi designado para outra divisão. Fica se perguntando sobre rostos familiares no local. Ao olhar bem, percebe que o futuro dragão da manopla chegou. Este rival do protagonista fica bastante irritado, e em seus pensamentos o protagonista diz que não há regras indicando que eles não podem atacar outros competidores, por isso o outro deve estar bastante ansioso com a possibilidade de eliminá-lo. Todavia, percebe que não precisa fazer esse tipo de coisa. Então, olha para o outro lado e vê o jovem mestre Chan Yin, do grupo Jiankang, na mesma divisão. Os dois se olham por um breve momento, e Chan Yin sorri gentilmente para o protagonista. Yeon se pergunta o que será que ele está tramando. Após tudo isso, o instrutor grita dizendo que irá começar a primeira rodada, e os competidores se preparam para o torneio. Os dois jovens mestres se preparam para a corrida e pensam que a vitória certamente é deles, enquanto pensam no protagonista. Dessa forma, o instrutor dá a partida, e todos começam a correr freneticamente. O protagonista espera todos correrem rapidamente e então se prepara para correr. Entretanto, nesse exato momento, pessoas o cercam, e ele se pergunta quem são. Um deles fala que não tem rancor nenhum contra o protagonista e que estão apenas fazendo o trabalho para o qual foram pagos. Nessa hora, Yeon percebe o motivo de o jovem mestre Chan Yin ter sorrido. Ele diz que não acredita que ele esteja jogando tão baixo e então percebe que o grupo Jiankang recrutou um canalha para sua equipe. Enquanto ele pensava sobre isso, os artistas marciais avançam contra ele. No entanto, o protagonista ativa sua habilidade do raio. O instrutor, que observava tudo de longe, se pergunta o que está acontecendo, pois há um grupo de pessoas reunidas ainda no início. Percebendo a situação, ele lamenta dizendo que o novato deve ter mexido com algum jovem mestre, e então pensa que ele pode tentar no próximo ano. No entanto, nessa hora, ele vê o protagonista nocautear fortemente um dos artistas marciais e fica se perguntando o que acabou de acontecer, já que sequer conseguiu ver o movimento do novato. Os outros artistas marciais percebem a abertura, tentando atacar o protagonista por trás. No entanto, ele rapidamente se vira e contra-ataca os dois, deixando somente um. A artista marcial não se intimida e avança contra o protagonista desferindo um soco. Ele, no entanto, a para facilmente. Yeon diz que o jovem mestre poderia pelo menos ter contratado algumas pessoas mais habilidosas. Tendo pena desta, ele a deixa e segue andando tranquilamente. O instrutor percebe que esse participante é incrivelmente habilidoso. Todavia, a distância entre eles e os outros competidores é muito grande, lamentando por ele não conseguir passar para a próxima rodada. Nessa hora, o protagonista ativa sua arte marcial do raio branco e sai correndo rapidamente. O instrutor fica bastante impressionado com a velocidade do protagonista. À medida que corria, Yeon ultrapassa alguns participantes, deixando-os sem entender o que foi que passou por eles. Eles percebem que um monstro se juntou a eles no torneio. Mesmo em uma velocidade incrivelmente rápida, Yeon percebe que a lacuna de distância entre ele e os outros competidores é muito grande. No entanto, nota que avançar para a próxima rodada não será um problema, mas pensa que não pode se dar ao luxo de chegar depois dos dois jovens mestres. Assim, Yeon decide tomar um atalho. Parando e olhando a montanha à sua frente, ele salta fortemente entre as pedras, conseguindo chegar ao topo da montanha. Assim, começa a analisar o terreno, conseguindo ver os participantes logo à frente. Ao ver o grupo, ele elogia a velocidade dos dois rivais,
dizendo que esses dois são bem impressionantes. Usando a sua habilidade, ele corre acima da montanha, saltando entre as pedras, e se aproxima dos participantes. Dando um grande salto, ele percebe que consegue ver a linha de chegada. Pousando em segurança, ele percebe que conseguiu terminar em primeiro lugar com facilidade. Nessa hora, uma pessoa chega perto dele, fazendo-o entrar em alerta. Ao analisar bem a pessoa, o protagonista percebe que o homem que carrega duas espadas e tem um olhar feroz é um dos dois melhores especialistas aclamados no mundo Morim, o líder da União Morim e mestre desta, Joel Vabec. Em seus pensamentos, o protagonista se pergunta o que ele está fazendo no local. Então, fica preocupado que o líder venha a desqualificá-lo por quebrar as regras. Por causa disso, rapidamente se apresenta, dizendo seu nome, e saúda o líder da União, que ri freneticamente. Então, Beck agradece por ter sido reconhecido por um jovem. O mestre da União pergunta ao protagonista quantos anos ele tem. Ion revela que ele acabou de atingir a maioridade este ano. O mestre da União fica surpreso em saber que ele conseguiu alcançar a transcendência da unidade tão jovem, e fala que nem ele mesmo foi capaz de realizar tal feito quando era jovem. O mestre da União pergunta a qual facção ele pertence. O protagonista fala que é de uma escola pequena chamada Raio Celestial e não possui afiliação a outras facções, e por isso ele provavelmente não estará familiarizado com ela. Beck, ao escutar isso, fala que entende. O protagonista fica mais aliviado em saber que ele não se importou com isso. Beck pergunta ao protagonista se, por acaso, ele poderia lhe ceder um pouco de tempo para conversar. Ion, ainda preocupado, pergunta se, por acaso, ele será desqualificado por usar um método injusto. O mestre da União fala que não há por que ele ser desqualificado, pois não há nenhuma regra que proíba pular o penhasco. Ao escutar o que ele falou, o protagonista fica mais aliviado. O mestre da União, olhando a corrida, pergunta ao protagonista se ele deseja se juntar à União. Ion confirma. Beck fica feliz em ouvir isso. Na hora em que o mestre da União ia falar algo, ele percebe que o grupo já o alcançou. Por isso fala que eles terão outra oportunidade para conversar. Ion então se despede para voltar à corrida. Os outros dois jovens mestres brigam entre si para ver quem chegará em primeiro lugar. No entanto, no momento em que estavam prestes a pegar a bandeira, o protagonista surge na frente deles, segurando uma. Assim, é anunciado que o primeiro a chegar é Ion Solvon, do Salão Marcial do Dragão Amarelo. Os dois jovens mestres, ainda sem acreditar no que aconteceu, perguntam de onde o protagonista veio. Ion, apontando para cima, mostra o penhasco. O jovem mestre Chen rapidamente informa a um instrutor, dizendo que o protagonista quebrou as regras, e por isso, deve ser desqualificado. O instrutor fica sem palavras. O protagonista intervém, dizendo que não há nenhuma regra específica proibindo pular sobre o penhasco. Então, dá uma alfinetada no jovem mestre, dizendo que isso é bastante irônico para alguém que se orgulha de seguir as regras. O jovem mestre Vango alerta Chen Yin para que ele pegue logo a bandeira e não se distraia do verdadeiro objetivo. Este agradece. O jovem mestre Vango aconselha Chen Yin a não se envolver com o protagonista. Em outro local, a instrutora fala que irão começar a segunda rodada. Ela diz que eles devem mostrar suas habilidades causando danos aos rochedos à frente deles. Ela diz que irão começar de forma decrescente. Desse modo, um dos participantes pergunta se podem pulverizar os rochedos à frente. A instrutora confirma, caso eles consigam. Este rapidamente desfere um forte golpe no rochedo à frente, mas não consegue causar dano algum, se perguntando o que há no rochedo. A instrutora informa que ele falhou. Outros tentam, porém também acabam falhando. Um deles consegue causar um pequeno dano na rocha, ficando feliz que passou. Assim, os três finalistas são postos à frente da rocha para que comecem. O jovem mestre Chen Yin, o jovem mestre Jin e o protagonista. A instrutora informa que eles devem começar de acordo com suas respectivas ordens. Desse modo, o jovem mestre Chen Yin se prepara para atacar com sua espada de Qi, desferindo a espada cortante do sol, que causa um forte dano à rocha, deixando os outros participantes bastante surpresos. O jovem mestre Jin se prepara para atacar também. O protagonista, observando-os, pergunta por que eles estão tão orgulhosos em apenas perfurar um buraco em uma pedra. O Ion é um pouco desumilde, pois nem todo mundo é absurdamente forte igual a ele, mesmo sendo jovem. Jin desfere o punho dos 5 elementos, causando uma grande destruição, conseguindo atravessar a rocha. Em seus pensamentos, o protagonista se pergunta se deve bater nele para ensinar-lhe a ser útil. Assim, chega a vez do protagonista. Outras pessoas perguntam como um guerreiro sem nome de uma área rural conquistou o primeiro lugar, dizendo que certamente ele trapaceou.
Em seus pensamentos, o protagonista fala que os critérios para passar no teste são um pouco obscuros, pois sequer medem o impacto feito na pedra para determinar a aprovação ou reprovação, ficando a cargo do examinador aprovar. Ao pensar um pouco, ele percebe que é possível reprovar um indivíduo específico se alguém subornar esse examinador. Então, espera que o jovem mestre Tianyin não esteja tramando algo novamente. À medida que se aproxima da pedra, o protagonista fala em seus pensamentos que não esperava mostrar suas habilidades agora, mas percebe que pode falhar caso alguém tenha subornado algum examinador. Assim, ele ativa a 7ª fase do Punho do Trovão, punho de dano interno, tocando na pedra enquanto se afasta. As pessoas que estavam observando o evento se perguntam se o protagonista desistiu e o que foi aquele feixe azul que viram. Nessa hora, raios começam a sair da pedra, e esta desmorona. O jovem mestre Tianyin e Jin, ao verem a cena, ficam muito surpresos. As outras pessoas também ficam sem acreditar na explosão que está acontecendo. A instrutora se pergunta como uma pedra sólida como aquela desmoronou com apenas um toque. O protagonista pergunta à examinadora se por acaso ela não vai anunciar os resultados. Assim, esta anuncia que Yon Souvon, do Salão Marcial do Dragão Amarelo, passou. O jovem mestre Jin olha seriamente para o protagonista, dizendo que ele é um monstro. Yon, usando sua habilidade, diz ao jovem mestre Tianyin que espera que ele não consuma a pílula apostada somente para ganhar. O jovem mestre, ao ouvir isso, fica irritado. Em outro local, Yon e seu grupo estão reunidos para confraternizar. Xion pergunta se já pode comer. O protagonista, no entanto, fala que a pessoa deve chegar em breve. Hyoen pergunta por que a pessoa os convidou. Ele responde dizendo que, provavelmente, para ser amigável. Nessa hora, Yi chega cumprimentando a todos. Eles se levantam e a cumprimentam de volta. Ela apresenta seu irmão, Jaegal Yukijin. Yon percebe que esse é o verdadeiro dragão da terra e relembra dele na sua vida passada como uma pessoa muito perspicaz. À medida que os dois se sentam, Yon fica se perguntando por que ela revelou o irmão, quando sempre quiseram escondê-lo. E cumprimenta Dan, chamando-o de irmão. Ele a cumprimenta de volta, dizendo que realmente faz muito tempo. Yon intervém, dizendo que tem a sensação de que ela os convidou por uma razão especial, então pergunta qual seria. Ela o elogia, dizendo que nada passa despercebido por ele. Assim, ela revela que os convidou para formar um laço de amizade e revelar a verdade sobre si. Dan pergunta o que seria revelar a verdade, e revela que cobriu o rosto antes porque estava se passando por seu irmão. Todos ficam surpresos em saber que ela é o dragão da terra. Ela revela que se disfarçou para não prejudicar a reputação do irmão. Yon fica mais pensativo ainda sobre por que ela está revelando mais coisas que nem os membros da família dele sabem. Por causa disso, percebe que ela deve estar tramando algo. Ela pergunta ao protagonista se, por acaso, ele está considerando se juntar à União. Yon pergunta por que ela está perguntando isso. Ela revela que tomou a decisão de se juntar à União, já que seu irmão melhorou de saúde e não há mais necessidade de ela se passar por ele. Assim, decidiu retornar para sua própria vida e seguir o próprio caminho. O protagonista fala que conseguiu entender a situação e revela que planeja se juntar à União, todavia não tem intenção nenhuma de se filiar a uma facção. Ela fica surpresa em ouvir isso e pergunta por que ele não quer se juntar a uma facção. O protagonista revela que, caso se junte a uma facção, não teria liberdade de agir como quisesse, assim não seria capaz de realizar o que tem em mente. E, ao ouvir o que ele disse, fica um pouco desanimada, porém entende. O protagonista fala que percebeu que ela quer recrutá-lo para a facção liderada pelo oficial militar Jaegal Van, perguntando se está certo. Ela confirma, porém percebe que foi rejeitada antes mesmo de ter a oportunidade de pedir. Em seus pensamentos, o protagonista fala que não tem nenhuma intenção de se afiliar a uma facção, mas diz que é essencial evitar qualquer tipo de aliança com uma facção Jaegal a todo custo, pois a União Morin está dividida em duas facções, a facção líder e a facção ancião. Por isso, a facção líder deve ser evitada a todo custo por alguém que aspira a se tornar um ancião. Porém, diz que não tem escolha além de se tornar um adversário de Yi. Dessa forma, começam a comer. O protagonista diz que espera ansiosamente a assistência dela, agora que se juntou à União. Ela, sendo cordial, fala que ela que deveria estar pedindo assistência a ele. Já em outro local, começando o exame final, um dos examinadores fala que somente aqueles que duelarem contra os examinadores do torneio de artes marciais do Dragão Fênix e ganharem seu reconhecimento irão avançar para as preliminares. O protagonista, no meio dos participantes, percebe que mais uma vez precisa ganhar o reconhecimento de examinadores, percebendo que o mesmo padrão desleixado continua.
Por causa disso, é a oportunidade perfeita para alguém como o jovem mestre Tan Yin planejar algo malicioso. Na hora do exame do jovem mestre, o examinador aprova as habilidades dele. Assim, ele desce da arena, e Yon sobe, encarando. Já em cima da arena, o examinador fica se perguntando como ele conseguiu chegar a esse ponto. O protagonista, ouvindo o que o examinador falou, fica calado, percebendo que este está tentando fazer parecer que ele conseguiu chegar por pura sorte. Antes de começar o exame, o examinador fala ao protagonista que o deixará atacar primeiro. Yon, que não é bobo, aproveita a oportunidade e avança rapidamente, desferindo um forte golpe neste. O examinador percebe que a força do protagonista é muito grande, então usa sua habilidade, Espada do Céu, para contra-atacar. Após ver o estilo de arte marcial, o protagonista pergunta se, por acaso, ele é da família Nangon. Este, irritado, fala que descobrir isso não fará diferença nenhuma. Dessa forma, o protagonista avança contra ele, desferindo um corte de espada que o examinador consegue desviar. Entretanto, o protagonista continua a desferir vários golpes, e o examinador consegue desviar com dificuldade, chegando a perder sua espada. Este fica surpreso em saber que o protagonista conseguiu forçá-lo a tal situação, percebendo que pode acabar sendo derrotado. Percebe que pode acabar sendo ridicularizado como examinador. Assim, decide usar energia para contra-atacar, mesmo que seja penalizado por isso. Desse modo, usa o movimento 9 punhos divinos contra o protagonista. Porém, nessa hora, Yon utiliza sua arte marcial do raio branco, desferindo um soco que destrói o ataque e lança o examinador para longe, deixando os outros examinadores mais surpresos ainda. O jovem mestre, ao ver a situação, fica irritado, e os outros competidores ficam sem acreditar que alguém conseguiu derrotar um examinador. Após se recompor, o examinador fica se perguntando o que aconteceu. O protagonista, tomando a dianteira, fala que não esperava que um examinador recorreria à energia, e ainda revela que teve uma refeição deliciosa no dia anterior, por isso fica contente por conseguir controlar a sua força no último momento. Do contrário, ele poderia ter perdido um braço. Na noite anterior antes do exame, o protagonista, junto de Li, se prepara para tomar a poção de recuperação de vitalidade. Li lhe diz para não se preocupar, pois erguerá uma barreira. Após isso, ele bebe a poção de energia. Após beber, ele diz que o nome é um pouco exagerado, mas pelo menos deve lhe conceder metade do que é prometido. Assim, começa a meditar para se recuperar, deixando até Li surpreso por toda a situação, percebendo que o protagonista é um verdadeiro monstro. Após conseguir assimilar o tônico, ele percebe que finalmente pode canalizar energia mais eficientemente, podendo futuramente ter um poder comparado ao da sua vida passada. Agora nosso protagonista está voltando ao auge. Voltando ao torneio, ele pergunta ao examinador se passou. Este confirma que ele passou. Em outro local onde estão o mestre da União Morin e Jaegal Van, o mestre da União diz que esteve o procurando para compartilhar uma notícia. Então, relata sobre o protagonista e como ele agiu no teste, deixando Jaegal Van surpreso. Este, ao pensar, pergunta de qual facção Yon pertence. O líder conta sobre a escola do Raio Celestial. Jaegal fica surpreso por essa escola marcial não ter nenhuma afiliação. O mestre sugere que ele o convide antes da facção anciã. Mal sabe ele que Yon quer ser um ancião. Jaegal Van diz que irá investigar sobre Yon antes de recrutá-lo. O líder o adverte para recrutá-lo rapidamente. Jaegal, no entanto, o ignora, indo embora e dizendo que agora está ciente e irá cumprir os deveres que tem. Jaegal, observando o líder, percebe que vale a pena recrutar o protagonista, já que o líder está empolgado, mas antes pensa que é melhor investigar primeiro. Em outro local, já à noite, Yon é parado por alguns artistas marciais informando que o ancião deseja vê-lo. Yon pergunta qual é o ancião que deseja encontrá-lo. O homem somente diz que ele precisa segui-lo, advertindo que é melhor não resistir. Yon percebe que é perigoso, mas decide ir, já que está na hora de conhecer o ancião Men Ryukgon. Já no local, o subordinado informa que trouxeram a pessoa como foi pedido. Assim, a entrada é permitida. Ao entrar, o jovem mestre Jin sorri ao ver o protagonista. Ele, ao entrar, se apresenta, saudando o ancião. Este pede que ele se sente. Após isso, o ancião pergunta se ele sabe o motivo de estar no local. Yon responde, confirmando, dizendo que é por causa de tudo que aconteceu e que este quer um pedido de desculpas. O ancião confirma, dizendo que quer um pedido de desculpas e a devolução da manopla, dando a entender que ele terá que arcar com as consequências. O protagonista facilmente pede desculpas ao jovem mestre Vango, deixando tanto o jovem mestre quanto o ancião surpresos.
Em seus pensamentos, Yeon se pergunta por que é um problema para as pessoas hipócritas dentro da União, que colocam muito significado nas palavras ditas sem pensar muito. Após isso, o ancião pede que ele entregue a manopla. Nesse momento, o protagonista intervém, dizendo que concordou em se desculpar, porém em nenhum momento disse que ia devolver a manopla, fazendo o jovem mestre ficar em alerta. O ancião, por um momento, fica sem entender. Sorrindo gentilmente, o protagonista fala que a manopla pertence a ele, portanto não há nenhuma razão para dá-la de volta. O ancião, ainda surpreso com toda a situação, pergunta o que ele está fazendo. O protagonista o interrompe e explica que ganhou a manopla em uma aposta feita com o jovem mestre e explica que pôs sua preciosa roupa de seda celestial como parte da aposta. O ancião, ao ver a roupa de seda celestial, fica surpreso. Rapidamente olha para o seu neto, encarando-o fortemente. Este vira o rosto envergonhado, enquanto diz que esqueceu de mencionar essa parte. O protagonista, ao ver toda a cena, percebe que o jovem mestre realmente ocultou algumas informações. Então fala para o ancião que, caso ele devolva a manopla que ganhou, isso seria, sem dúvida, uma vergonha. O ancião fica calado, percebendo que não tem como retrucar. Para aliviar mais a tensão, o protagonista diz que a sua culpa em deixar suas emoções tirarem o melhor dele e causar problemas. O ancião pergunta o que ele quer dizer com isso. Assim, o protagonista explica que o jovem mestre foi até a pousada onde ele estava hospedado e fala que, caso tivesse deixado o mestre Wang usasse suas acomodações na pousada, nada disso teria acontecido. Então se desculpa pelo comportamento. Em seus pensamentos, o protagonista fala que planejou se desculpar de uma maneira que deixasse o jovem mestre Jin em uma posição difícil, enquanto garantia que o ancião mantivesse a calma. O jovem mestre, ao escutar tudo, fica paralisado com a situação. Em seus pensamentos, o protagonista conclui que conhecer a autoridade dos indivíduos e respeitar seus sentimentos é um importante aspecto da vida, garantindo, ao mesmo tempo, que a outra parte não saiba que ele lhes causou dano. O protagonista se volta para o ancião e diz que lhe causou um certo dano. Então, tirando um pouco de dinheiro da sua blusa, entrega ao ancião, se desculpando e perguntando se ele pode perdoá-lo, levando isso como um pedido de desculpa. Em seus pensamentos, fala que isso é um benefício para os dois, por isso não é uma razão para rejeitar, e ainda diz que ele tem a chance de aliviar o ressentimento enquanto forma uma amizade com o ancião. O ancião, ao ver toda a cena, ri freneticamente. Então, diz ao protagonista que agora entende por que o ancião espada de corte rápido gostou dele. Após tudo isso, o ancião fala que mais tarde os dois irão compartilhar uma bebida, somente os dois. O protagonista, cumprimentando, diz que será uma honra, enquanto o mestre Jin observa de longe. Já em outro dia, na final do torneio de arte marcial Fênix, o monge Xion diz ao protagonista que está aliviado por não estar na mesma divisão que ele, chamando-o de mestre. O protagonista fala ao monge que, caso ele perca antes de se enfrentarem, ele terá um treinamento especial. O monge, um pouco triste, pergunta por que ele está fazendo isso. Vai aprender na surra mais uma vez, pobre monge Xion. O jovem mestre Chen comenta que o protagonista realmente conseguiu chegar às finais. O monge Xion intervém, dizendo que ele não deve tentar nenhuma gracinha e o manda ir embora. O jovem mestre pergunta por que ele está falando isso, pois somente quer expressar que está impressionado que a performance do protagonista foi impressionante e está somente o cumprimentando. O protagonista somente fica calado, observando tudo. Enquanto o jovem mestre diz que está ansioso para ter uma boa luta com ele, Yeon somente responde friamente que espera que ele não seja derrotado antes de se enfrentarem. O jovem mestre, sorrindo, agradece pelo apoio. Xion, usando a habilidade para falar com o protagonista, pergunta o que deu no jovem mestre. Yeon somente pede para que ele ignore, pois o torneio irá começar. Assim, um examinador rompe os tambores, dizendo que o torneio irá começar. Desse modo, o mestre da União Morin cumprimenta a todos, agradecendo a todos por estarem presentes. As pessoas se perguntam quem é. Ao perceberem quem é, ficam surpresas ao ver o mestre da União presente. Todos o saúdam, ficando impressionados com o poder que emana dele. O protagonista diz que não imaginava que o líder da União viria ver e fazer um discurso. Pensando sobre toda a sua antiga vida, ele fala que é ainda melhor viver livremente do que viver uma vida entediante e ultrapassada. À medida que ele pensava sobre tudo isso, o líder da União grita, dizendo que o torneio de artes marciais do Dragão Fênix começou. Assim, diversas partidas vão acontecendo. Da arquibancada, Eucel se pergunta por que o protagonista lhe deu a ordem para que ele observasse todos atentamente, tomando nota dos atos e personalidades de todos. Após isso,
a vez do protagonista chega. Então, seu oponente é apresentado. Todos, ao verem, ficam impressionados com a beleza da mulher. É anunciado que é a discípula do clã Wu-Tang, Sun-Yi. Vixe, o protagonista terá que lutar contra a ex do Dan. Yeon, ao ver quem é a pessoa, percebe que sua situação complicou ao ter que enfrentá-la. Ela fica sem entender ao ver o protagonista agindo estranho. Anteriormente, ele estava pensando em acabar com o oponente com tudo, mas agora que seu oponente é a ex-namorada do seu subordinado, terá que agir com cautela para vencer enquanto mantém a dignidade de sua oponente. Yeon, após pensar isso, fica se perguntando quando começou a se importar com esses problemas triviais. Fica achando que ficou mole depois que cresceu na facção da Ordem. Realmente, o nosso protagonista mudou, pois no começo ele passava a lâmina sem dó nenhuma. Assim, após todos estarem prontos, a partida começa. Sun-Yi avança, desferindo o golpe Espada do Céu, que Yeon defende. Ela se afasta, mas ele não dá abertura, lançando um forte ataque rapidamente. Mesmo assim, Yi consegue se defender, todavia, fica na beirada da arena. Yeon aproveita a oportunidade para empurrá-la, conseguindo atirar da arena, sendo o vencedor da partida, deixando todos espantados por alguém de um salão de arte marcial desconhecido vencer. Antes de sair, Yeon avisa que caso ela queira encontrar Samavon, deve encontrá-lo na pousada Cheonto. Em outro local, Yeon conversa com Onseon. Este pergunta por que ele pediu para observar os participantes. Yeon diz que ele será encarregado de uma tarefa específica. Onseon pergunta que tarefa. Yeon revela que no meio daquelas pessoas tem alguém que ele terá que finalizar no futuro, deixando-o em alerta. Roseon pergunta se é para assassinar discípulos da facção política. Yeon confirma. Roseon, um pouco na dúvida, pergunta como terá que assassiná-los, percebendo que não tem as habilidades necessárias ainda. Yeon o conforta, dizendo que garantirá o suporte que for necessário. O protagonista lembra que a União Morin tem promovido guerreiros habilidosos, selecionando discípulos promissores através do torneio do Dragão Fênix. Todavia, problemas certamente surgem quando uma facção se expande muito rápido. Ele lembra que a corrupção começou a se infiltrar na União Morin através dos mercadores, suprindo a organização. Yeon revela que a crise dentro da União Morin começou a escalar devido à infiltração de espiões do soberano demoníaco. Fala que, durante seu tempo com o soberano demoníaco, sentiu como se estivesse assistindo fogo se espalhar em um lago. Porém, agora, fala que será totalmente diferente, pois os tempos mudaram. Por isso, não permitirá que algo aconteça em um local onde está pretendendo viver uma aposentadoria. Roseon, preocupado, fala que pode até ter sido um assassino especial na seita demoníaca, porém os indivíduos e as facções estão fora do seu alcance. O protagonista confirma, dizendo que isso é verdade. Afirma que ele não deve se preocupar com isso. À medida que diz que ele mesmo vai transformar Roseon em um assassino implacável, este fica sem entender nada. 2 dias depois, o protagonista, Dan e sua ex-namorada, junto com sua mestra, se encontram. Yeon percebe que Dan sequer tem forças para falar alguma coisa, mesmo sua ex-namorada estando à sua frente. Eu entendo Dan, não sei o que eu faria também. A mestra de Yi avisa ao protagonista para ele não ousar se intrometer, pois esse é um problema de família. O protagonista fala para a mestra que essa sempre foi sua intenção, a chamando pelo nome. Ela, surpresa, pergunta se por acaso ele sabe quem ela é e Yeon diz que não teria como não reconhecer uma anciã da União e uma das 100 melhores mestres do mundo Morin. Ela, percebendo que o protagonista conhece, fala que assim será mais fácil. Ela diz que o aluno irá perdoar a pessoa que lhe causou dor ou não. Por isso, ele deve somente assistir até o fim. Dan toma coragem e se desculpa. E pergunta pelo que ele está se desculpando. Ele, sem jeito, fala que está se desculpando por tudo. Abrindo-se ainda mais, fala que era imaturo e egoísta. Ela pergunta se, por acaso, ele é diferente agora. Então, fala que ele nem mesmo se importou em fazer contato com ela durante todo o tempo e que, caso ele realmente quisesse, teria encontrado um jeito. Que situação pessoal. Estou me sentindo no lugar do Dan agora. Pior que não tem nem o que o Dan fazer ou falar. Tomara que ela dê mais uma chance para ele, pois ele ainda gosta dela. Ele, ainda mais abatido, diz que não tem mais desculpas para dar. Então, diz que tudo o que pode fazer é cumprir os desejos dela. Após fazer isso, ela pergunta se ele está disposto a fazer qualquer coisa. Dan confirma. E pergunta se ele está disposto a destruir a família Sama. Dan fala que irá destruí-la, a deixando surpresa. E, irritada, pergunta o que ele fará se o desejo dela for sua morte. Quando Dan iria confirmar que morreria por ela, Yeon intervém,
dizendo que ele não pode fazer isso. Deixando tanto Dan quanto os outros surpresos, o protagonista diz que irá apoiar qualquer que seja a decisão dele, mas não permitirá que ele ponha sua vida em risco. A mestra de Yi tenta intervir, no entanto, Yeon avisa que caso ela tente intervir após o aviso dele, não terá escolha além de eliminar a existência de ambas do mundo. Deixando seu poder exalar ainda mais, Yeon diz a Dan, olhando nos olhos dele, que sua vida não pertence a Sun-Yi, mas sim pertence a ele, seu chefe, perguntando se ele entende. Após parar de exalar intenção assassina, Dan vai direto a Yi para acudir, pergunta se ela está bem, mas nessa hora, ela o afasta, o mandando não tocar nela. Então, suas emoções explodem. Ela começa a gritar, dizendo que o odeia e ainda pergunta por que ele não foi encontrá-la e nem mesmo deu uma desculpa. Ele, sem jeito, tenta falar algo, contudo, não consegue. Vendo que ele não conseguirá falar nada, ela diz que ainda esteve esperando por ele. Dan se desculpa por deixá-lo esperando, e, no entanto, diz que nunca perdoará a família Sama, prometendo que irá erradicá-la após conseguir poder. Dan, segurando a mão dela, pede permissão para ajudá-la, porque também irá ganhar poder ao lado do seu chefe. Dessa forma, poderá fazer a família Sama pagar por seus pecados, prometendo com um forte olhar, e, chorando, olha para ele. Então, salta para cima dele, abraçando-o e dizendo que sentiu a falta dele, deixando Dan surpreso e feliz, à medida que ele fala que também sentiu sua falta. Que bonito, cara, vou chorar aqui. Muita coisa aconteceu esse ano, pessoal. Eu entendo Dan, pelo menos ele conseguiu ela de volta. A anciã Vajeon e Yeon ficam felizes pelos dois terem se resolvido. Ela elogia o protagonista, dizendo que ele está cuidando bem do seu subordinado. Yeon se desculpa por não conseguir controlar as emoções mais cedo. Ela, o confortando, diz que foi graças a ele que a situação foi resolvida, à medida que olham tanto Dan quanto Yi juntos novamente. O resumo termina por aqui, pessoal. Não aguento mais. Até o próximo. Me desculpem por estar demorando a postar vídeos, muita coisa aconteceu na minha vida. Espero que tenham gostado. Até o próximo resumo.